Querido, abra sua Bíblia em Hebreus. Em Hebreus capítulo 6. E eu queria ler aqui os primeiros versículos para a gente começar a nossa conversa. O propósito do autor aos Hebreus ao escrever isso é manter o foco, é que nós não nos tornemos indolentes, que nós não nos tornemos preguiçosos, amolecidos, sem compromissos com a palavra e com a verdade. E aí ele escreve, e é um texto duro. Vamos ler Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Comecemos, pois. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Vamos fazer uma pausa aqui. Para quem tem nos acompanhado nesses dias, nesses estudos, o texto aqui de Hebreus, os versículos anteriores, capítulo 5, eu às vezes confundo, porque é tão parecido com Paulo, mas o autor aos Hebreus, vamos ser mais justos, o autor aos Hebreus, ele estava falando assim, olha gente, eu estou escrevendo para vocês, mas eu espero que vocês não sejam bebezinhos, crianças. E às vezes parece que eu estou tendo que dar leitinho para vocês, e eu estou dando um texto, eu estou dando palavra difícil, né? Tem gente que suporta palavras difíceis, ensinamentos profundos, mas tem gente que não. E aí ele já fez aqui um arrazoado com os irmãos, dizendo, olha, versículo 12 do capítulo 5, olha, vocês deviam ser mestres, atendendo já o tempo decorrido. Tem tanto tempo que você está no Evangelho, você é crente em Jesus, que você já devia ser mestre. Todavia, novamente, tende necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não como de alimento sólido. Ele tinha falado de Jesus como sumo sacerdote, e aí ele acrescenta algo, porque no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento, sumo sacerdote tem a ver com a tribo de Levi. Sumo sacerdote, então, tem a ver com a família de Arão, levita. Só era sumo sacerdote quem era da tribo de Levi. Só que Jesus é o sumo sacerdote, diz a palavra, diz o autor aos Hebreus. Mas Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. E aí o autor dos Hebreus vai dizer assim, que Jesus é sumo sacerdote, nomeado por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o autor dos Hebreus apresenta um personagem praticamente quase esquecido. Aquele que Abraão, quando derrota lá os reis, vem e encontra o rei de Salém, o rei da justiça, rei da paz, e ele o encontra e ele oferece um sacrifício e oferece os dízimos. É um assunto que ele está trazendo, que Jesus é sumo sacerdote, mas não sumo sacerdote segundo a ordem de Levi, ou da família de Arão, mas é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele abriu esse parênteses para falar, olha, deixa eu falar umas coisas mais pesadas, porque eu tenho medo de compartilhar essas coisas maravilhosas que
que são alimentos sólidos, e vocês estarem precisando de leitinho. E aí ele faz esse aperto, esse aperto. Você tem que crescer. O Evangelho é o Evangelho que exige que você cresça, desenvolva, que você saiba da razão da fé que tem em você. Ah, eu creio em Jesus. Tá, e por que você crê? Quem é Jesus? O que ele fez por você? Né? Ele voltará? Sim, voltará. Você foi perdoado? Foi perdoado. E agora? Então vamos crescer, vamos aprender mais, vamos conhecer mais, vamos viver melhor na sua presença. E aí, aqui o autor aos Hebreus, nesses versículos primeiros de Hebreus, capítulo 6, ele faz uma listinha de algumas coisas que são sumamente importantes, mas que ele coloca na lista de leitinho. Como assim? Coisas que são ministradas, que são essenciais para aqueles que estão iniciando na fé. O que é que uma pessoa que está iniciando na fé precisa ter consciência e se alegrar nisso? E aí ele diz lá, olha gente, falando sobre a doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, vamos crescer, vamos nos aprofundar cada vez mais naquilo que é perfeito. Aí o Paulo diz assim, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da perfeição em Cristo Jesus. Quem é o perfeito? Cristo Jesus. Crescer significa crescer nele, para ele, segundo a sua vontade, assim como ele é, queremos ser. Os seus sentimentos também passam a ser os nossos sentimentos. O seu coração palpita no nosso coração. Paulo vai dizer em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e o viver que agora tenho, vivo nele. Quer dizer, é esse crescimento. E olha, Paulo diz, não sou perfeito. Aqui ele está dizendo, tem doutrinas, tem ensinamentos elementares da doutrina de Cristo. E às vezes corremos risco de ficar apenas nelas. Não, eu aprendi, elas estão em mim, eu creio e eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu não quero ficar repetidamente. É importante, claro que é importante, nós meditarmos cada vez mais na palavra de Deus, e é isso que faz a gente crescer, é a gente descobrindo essas coisas maravilhosas. Às vezes a gente estuda a palavra de Deus nas nossas escolas dominicais, nos estudos, e fica naquele negócio, e fica sempre repetindo o mesmo ano, a mesma coisa. E aqui, olha o que o autor fala. E aí eu diria, são doutrinas que são, eu diria, para novos convertidos, e que você tem que aprender, viver, crer, e depois, eu aprendi, eu estou vivendo, eu estou crendo, e agora eu quero avançar. E aí ele diz lá, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Você sabe que sem arrependimento não há conversão. Arrependimento é você reconhecer que você é pecador. Arrependimento é você reconhecer que a sua vida e a minha vida ela é permeada de mazelas. Arrependimento é você ver que você estava andando sem Deus, sem Cristo, sem obediência, e você cai em si e você diz assim, pecador. E aí eu estou arrependido. Maravilha! Jesus vem, perdoa os nossos pecados. É arrependimento. Não é? Arrependei-vos, pois, e credes no Evangelho. Então a doutrina do arrependimento, ela está lá. E outra, obras mortas, porque são coisas que já fez, que já passou. E nós nos arrependemos dos nossos pecados e pronto, estão lá. Agora, o que eu conheço de crente que fez lambança. Aliás, eu não conheço ninguém que não tenha feito lambança. E aí pediu perdão, se arrependeu, chorou. Mas vira e mexe, fica lembrando, será que eu fui perdoado? Será que eu me arrependi mesmo?
Será que não sei o quê? Ah, aquele meu pecado me alcançou. Oh, me alcançou, querido. Arrependeu. Arrependeu. Se você se arrependeu, crê. Pronto, o Senhor já operou. Você não precisa ficar discutindo para saber se Deus tem poder para te perdoar. Se Deus vai realmente, e quando vai ser isso. Ele opera, ele transforma, ele encheu o seu coração. Você não precisa ficar a vida inteira só meditando ou patinando nas mesmas coisas. Eu preciso ouvir uma palavra de consolo. Eu preciso ouvir uma palavra agora. Será que eu fui perdoado? Será que Deus me ama? Será que eu creio? Ué, né? E ele chama disso, arrependimento e fé em Deus, de leite. Que está no início da nossa fé. Isto é, da nossa caminhada com Deus. Tá, pastor, e agora? E agora nós temos que avançar. Nós temos que crescer. Olha outra coisa que ele fala que é coisa para bebezinho. Isto é, para criança recém-nascida. Para quem está começando na fé em Cristo Jesus. Olha o que ele diz. O ensino de batismos. O ensino de batismos. Pastor, eu não estou preparado. Eu não estou preparado ainda para ser batizado. Ô filho, deixa eu explicar leitinho isso que eu vou falar. Quem crê em Jesus Cristo precisa desejar ser batizado. Não precisa. O batismo ele está ligado à profissão de fé, isto é, a nossa provocação, a nossa abertura, o nosso dizer, sim, eu creio, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eu sou dele. Então, o batismo não é para quando você se acha perfeito, quando eu estiver bem, quando eu estiver firme, quando eu souber bem, então eu vou me batizar, porque aí então entendeu? Eu estou no nível. O batismo não é isso. O batismo é para beber também. É um ato identificatório. É um ato de dizer, olha, eu fui livre, eu saí do império das trevas e ele me transportou para o reino dos filhos do seu amor. E aí tem as outras picuinhas que levantam. Você foi batizado com muita água, com pouca água. Aí começa. E aí o autor aqui vai dizer, avança. Porque tem gente que é batizado tanto lá no mar, e aí Paulo, lá em Coríntios, fala que o pessoal, os judeus, quando saíram do Egito, eles foram batizados tanto no mar quanto na nuvem. Né? No mar passam a pé enxuto. Né? E na nuvem, tá bom, então aí tem. E Paulo diz, isso é símbolo de batismo. Saiu do Egito, passou pelo mar, e ao passar pelo mar, Paulo chama de batismo cristão. Chama de batismo. Que beberam da pedra, que a água que era Cristo. Então é gente que participou, que foi batizado, e que não entraram na terra prometida. Ficaram prostrados no Egito. Ou no deserto, saíram do Egito, mas ficaram. O Egito nunca saiu deles. Então, isso é uma coisa de crente. O crente, quando ele está lá sem Jesus, no Egito, espiritualmente, no mundo, ele está lá. Mas quando ele entrega a sua vida para Jesus, o Egito tem que sair dele. Não é só ele que sai do Egito, o Egito precisa. Por isso que Paulo vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nossa natureza terrena é Egito. Não é? Pensai nas coisas lá do alto, essa é a natureza espiritual, é a natureza de Deus. Você não olha só para as coisas da terra, você não olha só para a cebola e para o alho do Egito. O Egito precisa sair de você. E tem muito crente que não se aprofunda e não caminha dizendo, opa, eu não tenho nada do Egito em mim, eu não quero nada do Egito em mim. Essa é o caminho em busca da perfeição. Então tem gente que é batizado, como aconteceu com os judeus que saíram do Egito, mas que não entraram na terra prometida.
Não é o batismo que salva, é Jesus, é a fé em Deus, é a fé em Jesus. Agora, então, pastor, tu não precisa ser batizado. Ô, filhinho, larga disso tudo, larga de ser filhinho. Filhinho, obedece. Filhinho, dá prova. Dá prova. Se não é garantia para os outros, para você é testemunho. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo. Doutrina de imposição de mãos. E olha que doutrina profunda e maravilhosa. Acabamos de celebrar na Páscoa a ressurreição de Jesus. E o autor aqui de Hebreus vai dizer, gente, isso é coluna, isso é fundamental. Então eu não estou aqui, e ele também não está, diminuindo a importância de você conhecer e saber acerca de arrependimento. Eu não estou aqui nem diminuindo, nem ele está, a importância de você saber sobre fé em Deus, batismo, imposição de mãos e outras coisas. Assim como não é acerca da ressurreição. Porque a ressurreição é coluna. Coluna. Se tem uma doutrina, um ensino que é coluna, se você tirar, está aqui, ó. Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia. E nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus e estaremos para sempre com Ele. Isso é uma verdade absoluta daqueles que creem. Então, se você diz assim, não, eu não creio em ressurreição, eu creio em reencarnação, pá, caiu. Sabe o que acontece? Paulo em Coríntios vai dizer, o evangelho acabou. Porque se Jesus não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, a nossa palavra, nós somos mentirosos, porque se a nossa fé se limita apenas a essas coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos e somos mais do que isso, somos mentirosos, porque proclamamos que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está aqui conosco, que Ele está aqui comigo, que está aqui com você. Essa é a grandeza do Evangelho. E olha que doutrina fantástica. Mas quando fala de que isso é básico, isso é o leitinho, significa que isso é fundamental para o seu crescimento. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então ele ressuscitou e ele há de nos ressuscitar e nós estaremos para sempre. E a Bíblia vai mais linda ainda, ela diz, nós seremos semelhantes a ele. Olha como vai aprofundando. E nós seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Isso é doutrina profunda, mas é também para quando estamos já começando. Eu não posso ficar o resto da minha vida duvidando. Será que ele está vivo? Será que ele está aqui comigo? Será que Deus, onde eu for, ele vai? Será? Hã? Não posso ficar nisso, não. E vamos ser sinceros, muitas vezes a gente pensa assim, não, Deus não está vendo, né? Eu estou fazendo uns negócios aqui, eu estou sozinho aqui nesse quarto, eu estou aqui sozinho, Jesus não está vendo. Não, ele está vivo, vivíssimo. Né? Ele ressuscitou, coluna do Evangelho. Mas o que o autor dos Hebreus está falando é, cada vez mais, corramos para o que é perfeito, para a sua palavra, vamos nos aprofundando, Cântico de Paulo, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus. Quem? Né? Vamos mais profundamente. E aí, no versículo 4, o autor aborda de uma maneira que nem todo mundo consegue. Eu nem sei se eu consigo. Mas olha o que Paulo... de novo, eu estou de ato falho, só falando de Paulo. É que algumas pessoas acham que foi Paulo que escreveu aqui aos Hebreus. E eu vou assim meio no ato falho. Olha só o que diz o versículo 4. Até o versículo 12. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, longanimidade, herdam as promessas. Por que esse texto é tão difícil? Bom, para aquelas pessoas que fazem uma leitura fácil do texto e acreditam que uma pessoa pode perder a salvação, esse texto de Hebreus 6,4 é um prato cheio. Porque aqui dá a entender que o crente, que a pessoa, que há a possibilidade de uma pessoa que, tendo provado a boa palavra de Deus, que tenha provado do dom celestial, que tenha se tornado participante do Espírito Santo, é possível que eles caiam. E se eles caírem, é impossível outra vez renová-los. Então aqui dá a entender, numa leitura direta, porque a pessoa aqui tem a possibilidade da pessoa perder a salvação. Quando nós temos tantos outros textos da Bíblia que falam também da segurança bendita, da segurança bendita do Senhor, da eleição, do seu amor, não é? Daquele que conhece todas as coisas e ao saber, elege, escolhe, determina. Ora, as bolas. Mas como é que é possível isso? E durante os séculos, durante os milênios, já tem mais de 1000 anos essas discussões, a teologia cristã ela vem se debatendo dessas duas maneiras de pensar. Uma maneira arminiana de pensar, valorizando o livre-arbítrio. E a outra, uma maneira calvinista, vem de Calvino, que mais trabalhou dessa maneira, falando e valorizando a soberania de Deus. E como é possível manter o livre-arbítrio, a responsabilidade humana diante do pecado, diante das suas decisões e de suas responsabilidades, merecendo o castigo, e da soberania de Deus, que estão tão explícita na palavra de Deus. Como é que essas duas colunas, essas duas posturas, elas podem caminhar juntos? E no meio dessa caminhada de séculos de discussão, muitas vezes elas se chocam. E tem gente, então, você é calvinista, você é arminianista, e aí fica um blá 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 blá. E fica nesse negócio de fé, se você crê, se você não crê, se o Senhor te elegeu, então se Ele te elegeu, você está salvo e salvo para sempre. Então você não pode cair, ok. E a discussão vai se agregando valores, e daqui a um pouquinho você vê irmãos que têm pensamentos diferentes,
como eu posso dizer, tratando o outro de uma maneira que a Bíblia não quer que trate. Tratando de uma maneira vulgar. Né? Mas aqui temos essa dureza toda. Quais são as grandes dificuldades aqui desse texto? Porque diz aqui esse texto, que primeiro começa com a palavra que é impossível. Mas é impossível o quê? E essas pessoas são crentes ou não são crentes? Isso aqui está numa maneira hipotética ou não? Isto é, o que é uma maneira hipotética? Pessoas que conheceram, que foram provadas, que são participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus, eles não vão cair. Ou, se eles caírem, isso de uma maneira hipotética, isto é, cair não é um... Como é que eu posso dizer? Cair aqui não é um pecado. Entendeu? Assim, não é você estar caminhando e de repente a sua esposa pede uma coisa e você é grosso com a sua esposa. Ah, pecou. Entendeu? Não é o fato de você cometer um pecado que faz de você alguém que caiu. É verdade que você pecou. É verdade que você afastou. Mas não é não é essa força aqui. Cair aqui é muito mais profundo. Alguns vão ligar com a questão de apostasia, mas cair aqui é você, de fato, rejeitar conscientemente, pisar conscientemente, esganar, desprezar, ou coisas que outrora você participou, viveu, e aí você agora, não, conscientemente eu não quero esse Cristo. E não há outro. Né? Não há outro Salvador, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se eu não ganho isso, eu não sou por Cristo Jesus, não dá para outro, não dá. E outro, o sacrifício é o mesmo. Jesus não vai fazer de novo. E aí o autor diz, como é que pode? É como se eu estivesse crucificando de novo um Cristo, o Filho de Deus. Não. Então, é impossível. Ou você crê e permanece na promessa e na palavra, ou é impossível. É impossível. Então, isso é de uma maneira hipotética. É possível? A palavra dura aqui é caíram, não é? Porque as pessoas foram provadas, isso, aquilo, outro, e caíram. O verbo cair aqui é também não é, volto a dizer, não é a ideia de eu caí, pastor, ontem eu pequei, estou arrependido. Então caiu e se arrependeu. Não é, entendeu? Não é um escorregão da vida. Esse caíram aqui é um estado definitivo, uma repulsa. Se eles caíram, é impossível renová-los. Pastor, mas Jesus não pode perdoar? Não, presta atenção, eu estou de novo fortalecendo aqui. A palavra caíram aqui é algo consciente de rejeição, de desprezo àquele que tanto fez por nós. É impossível, outra vez. Não há outro sacrifício, não há outro perdão. Você vai ter que matar de novo Jesus? Não dá. O sacrifício é um só. É um só. Então essa é a discussão. Mas essa não é a importância que o autor dá. O autor de Hebreus não está preocupado simplesmente com esse negócio. O que ele está aqui preocupado é: você não pode viver uma vida indolente. E aí serve para os dois pensamentos. Exemplo, tem aquelas pessoas que acham que pode perder a salvação. E algumas entram numa neura tão grande que, se você perguntar para um crente, você tem certeza da sua salvação? O que era uma resposta de outras pessoas, de outros religiosos, de outros pensamentos, de outros matizes, agora está começando a ser também no pensamento cristão, ou melhor, do pensamento evangélico. Eu estou há 30 anos fazendo
pelo norte a sul, leste a oeste do Brasil, um censo social e religioso. É um questionário. E, entre tantas perguntas, uma pergunta que tem nesse censo é o que você acha que é preciso fazer para a pessoa ir para o céu? Isso é uma pergunta. A pessoa responde o que ela quiser responder. Depois que ela responder, a outra pergunta é, tá, e se você morrer agora, você tem certeza de que vai para o céu? 99% das pessoas que respondiam esse questionário diziam, isso há 30 anos atrás, diziam, não tenho certeza que vou para o céu, segundo aquilo que eu acho que leva uma pessoa para o céu. Era uma situação doída. Mas geralmente você perguntava, você, de que religião você é? Eram de várias matrizes e de várias outros pensamentos. E dificilmente eram pessoas evangélicas. Quando pegava uma pessoa evangélica, via de regra, ela dizia, sim, eu tenho certeza que vou para o céu, a certeza da salvação. Isso tem uma coisa que é a marca daquele que crê em Jesus, né? Ele me salvou, ele me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho. Eu sou salvo. Então a doutrina, o ensinamento da certeza da salvação era forte. Está passando esses 20, 30 anos, eu tenho notado uma diferençazinha. É que eu tenho encontrado cada vez mais pessoas que se dizem evangélicas, de igreja A, B, C, D, e cada vez mais essas pessoas são inseguras, com pouco conhecimento da palavra de Deus. E mesmo falando, não é possível. Então, porque, ontem eu estava bem, ontem eu não pequei, não, ontem eu estava bem. Mas hoje eu escorreguei. Então hoje eu perdi. Hoje eu perdi. Então se você não sabe se vai para o céu hoje você está perdido. Você perdeu a fé? Não, eu creio em Jesus. E aí volta a ideiazinha que está lá no embrionário de todo brasileiro, de que a gente é salvo por obras. A gente não é salvo por obras, a gente é salvo pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém conte vantagem, ninguém se glorie. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ok, então se eu sou de Cristo, se eu creio em Jesus, eu devo fazer as boas obras. Mas não é porque eu faço boas obras que isso me dá um aval de vir para o céu. Mas a nossa cultura cristã, que a gente recebeu dos nossos trisavós, era que você tem que fazer um monte de coisa. Você tem que fazer um monte de cumprir um monte de entendeu? Você tem que ir lá, e aí fazer boas obras, fazer isso, aquilo, outro, e aí, quem sabe, Deus te dá a salvação. E os evangélicos, os cristãos, chegaram e foram proclamando o evangelho aqui no Brasil, e nós fomos proclamando que, não, se você entregar a sua vida, você é salvo. O crente é salvo. Mas hoje, cada vez mais, eu estou encontrando pessoas que se dizem evangélicas, mas que estão completamente aterrorizadas e vivem numa balança do medo. Eu não tenho certeza da vida eterna e da salvação. Isso é um problema, isso é um perigo, porque é um problema de fé. Por isso que está lá no início, eu creio, não por mim mesmo, não porque eu sou isso, aquilo, outro, não porque eu sou bonzinho, então eu vou para o céu, não, porque Ele prometeu, Ele que prometeu. Olha só, aqui, pega a Bíblia sua e abra lá em 1 João, capítulo 5. Abra, olha que coisa fantástica está aqui. Olha só, aqui. Versículo 10, do capítulo 5 de 1 João, primeira carta. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu, que lindo, olha que maravilha, Deus nos deu
a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto. Pela fé nós temos, pela fé nós nos apropriamos. É a fé que traz Jesus para dentro, para nós, para fazer parte. Não é? É a fé. Ah, pastor, mas é possível que a gente, mesmo como cristão, a gente ainda cometa erro? É, miseravelmente é possível. Paulo falou isso em Romanos e João também fala: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ah, pastor, e aí as pessoas confundem. Porque você pode não querer pecar e pecar. Você pode. Miserável. Quando você peca, é ruim para você, é ruim para sua casa, é ruim para sua família, é semear. Agora, quando você, por uma doutrina, ou por uma maneira de achar, você acha, não, eu sou salvo, então eu posso viver dissolutamente, você não entendeu Calvino. E não entendeu Armínio. Não há base para nenhuma, nem no calvinismo mais roxo, para você viver uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? É você que pecar e querer pecar. Não é? É o pecado que te domina. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós não somos mais. Nós não estamos aqui para sermos dominados por ele. Pelo contrário, nós estamos aqui para viver como é perfeito Jesus. Eu quero ser como Jesus. E nesse caminho para Jesus, e tem uns zigue-zagues meus, assim, tem uns erros. Mas eu esqueço, eu peço perdão. Senhor, o Senhor é meu advogado, e eu quero marchar e caminhar para aquilo que é perfeito. Eu quero ser como o Senhor. Isso é a essência, dizer: eu creio. Não está em mim ser perfeito de tal maneira que eu faça como aquele fariseu, bata no peito e diz: Senhor, graças eu te dou, porque eu sou, eu isso, eu aquilo outro, eu dou o dízimo, eu não sou como aquele publicano, pecador, safado, aquele crentezinho de meia tigela. Não, eu não. Se a gente disser que não pecou, acabou de cometer pecado. Então, esse texto de Hebreus não está falando disso, isto é, não está falando da luta, mas está falando da fé. Aqui, eu cria, eu tinha, e esse é o desafio. E é uma pessoa que cria e que tinha e agora não cria, não tem. Nesses meus anos de ministérios, eu vejo muitas pessoas que estão desviadas. Como a gente diz na igreja, está afastado. Mas o desviado sabe que é desviado. Entende? Isto é, o desviado está falando assim: eu não estou de acordo com aquilo que Deus quer. Eu sei o que Deus quer de mim. Essa é uma marca até da pessoa que é desviada. Uma hora levanta, estou eu aqui comendo comida de porcos, como na casa de meu pai. Ele sabe que tem um pai. Então, esse caíram aqui não tem a ver com erros e acertos cotidianos da nossa vida. Tem a ver com a postura de queda e desânimo. E ninguém pode usar esse texto para acusar outra pessoa, para dizer: está vendo, fulano estava na igreja, agora ele caiu, ele perdeu a salvação. Aí alguns dizem: não perdeu não, ele nunca teve. Aí pronto, aí ficamos numa discussão se ele teve, ou se ele não teve, ou se ele caiu, ou se ele não caiu. Esse texto não é para ser usado para isso. Esse texto é para você não se tornar indolente. Esse texto é um texto doído, é um texto para você: pera lá, eu sou de Jesus? Eu creio em Jesus? Eu sou mesmo dele? O Espírito Santo habita em mim? Porque você sabe que tem gente que entristece o Espírito Santo. Entristecer. Tem gente que apaga o Espírito Santo, diz Paulo. Não apagueis o Espírito Santo. Outras versões é extinguir.
a força e a voz do Espírito Santo ali não é mais ouvida, não é mais falada. E quando isso é possível? Isso é possível quando você vai dando mais ouvido ao Egito, ao velho homem, do que às coisas sagradas de Deus. Vai entristecendo, vai murchando. E aí Paulo diz, vai lá de novo, está se tornando indolente. Enchei-vos do Espírito Santo. Ô crente, você não nasceu para viver uma vida medíocre. Você não viveu para nascer e não foi salvo para você viver uma vida mediana. Ô varão, Jesus não te deu o Espírito Santo para você ser apenas um crente domingueiro, para você ser apenas um crente acomodado, um crente que fique só preocupado. Ai, será? Eu vou para o céu, não vou para o céu, vou no céu, vou para o céu e tal, o que eu vou fazer aqui? E não desenvolve, não cresce, fica só na mamadeira, anos e anos, só no leitinho. Por quê? Porque não desenvolve, sabe? Vai se tornando indolente. Jesus mandou o seu Espírito. Meu Deus, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. O Espírito Santo habita em nós e fica parecendo que algumas pessoas apenas é que eles têm um movimento, que têm uma intimidade com o Espírito Santo. Até a gente admira, fala assim, aquele homem, aquela mulher, essa cheia do Espírito Santo. Eu não. Eu sou mediano, eu sou medíocre. Eu estou aqui. Né? Isso não deve ser para mim. Não, é disso que o autor essencialmente está falando. Não vos torneis indolentes. Porque se você é de Jesus, mergulha em Jesus. Se você crê em Deus, se aprofunda em Deus. Se você tem o Espírito Santo, nada nessas águas mais profundas. Enchei-vos do Espírito. Deixa ele derramar sobre você. Eu aspergirei águas purificadoras, né? Falando do Espírito Santo que foi derramado, ele derrama, então, sabe, abundantemente, deixa ele agir na sua vida. Não é à toa que Paulo escreve a Timóteo, lá na segunda carta, quando ele diz, reavives Timóteo. O texto é gostoso lá de Paulo a Timóteo, porque Paulo está para morrer, e ele está dizendo para o seu discípulo que tinha todos os motivos do mundo para ficar desanimado, tinha todos os motivos do mundo para entristecer e para desmotivar, descrer. E aí Paulo usa a expressão, reavives o dom de Deus que há em ti. Em outras palavras, acorda, desperta, não deixa ficar para trás aquilo poderoso que o Senhor deu. Reavives o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha aí uma coisa terrível que pode acontecer com nós crentes. Tem muito crente que vai se acovardando. A gente até acha que alguns crentes são corajosos, e aí alguns crentes corajosos, às vezes nós chamamos de malucos, doidos. Então, a fulano tal é muito radical, muito radical. Alguns são, não, Deus está conosco, Deus vai na frente, Deus vai romper, nós vamos. E aí algumas pessoas vão ficando acovardados no viver diário, com medo de morrer, com medo de viver, com medo de sair, com medo de ficar, todo quanto é tipo de fobia. Não, sei lá, o que vai acontecer comigo? É melhor ficar aqui escondido. E aí vai viver, não vou falar de Jesus não, porque o que é que vão falar de mim? Será que a reação vai ser boa, não vai ser boa? E a gente vai ficando com esse aspecto que a Bíblia chama, olha, o Espírito que Deus não te deu não é espírito de covardia, querido. Ele é espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito do Senhor, ele vai capacitar, mas ele vai te dar amor e vai te controlar, moderação. Ele vai te dar domínio próprio. É a ação do Espírito Santo. Covardia não. Envergonhar não. Não é à toa que Paulo mesmo escreve, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus.
eu sou sincero, irmãos, com você. Muitas vezes eu já fiquei com vergonha, não do evangelho também, mas eu fiquei com vergonha de dizer que é crente, de dizer que é evangélico. Eu já tive vergonha. No início da minha vida cristã, eu também tinha vergonha de sair e evangelizar. Eu era uma vergonha ambulante. Eu tinha medo de bater na porta e falar: oi, isso aqui é um folheto da palavra de Deus, Jesus ama você. Eu tinha medo de compartilhar isso. E Deus ria de mim naqueles meus pequenos passos no caminho do Senhor Jesus, de vergonha. E a primeira vez que tive que alguém me chamou, ou apareceu uma pessoa endemoniada, e você tinha que ir lá e falar: sai em nome de Jesus, ó minhas pernazinhas, ó, mas Deus não nos tem dado espírito de covardia, Deus nos tem dado espírito de poder. Então Deus não nos tem dado espírito para a gente ficar titubeando. Acorda. O autor está preocupado em que nós nos tornemos indolentes. Em outras palavras, preste bem atenção, versículo 7 de Hebreus 6. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se ele produz erva útil, alface, tomate, berinjela, arroz, feijão, trigo, se ele produz erva útil, fruto, é bênção da parte de Deus. Mas, se ela produz espinhos e abrolhos, veja, ele usa a figura de receber as bênçãos de Deus da chuva que cai. E você sabe que a chuva é a bênção mais universal de Deus, porque a chuva e o sol e os ventos que caem sobre bons e justos também caem sobre os ímpios e maus. O vento cai, a chuva cai, né? Agora, em certos lugares o fruto que brota é bom, mas em certos lugares o fruto é mau, é espinhos e abrolhos. É o fruto. Em outras palavras, o autor está falando exatamente isso. Estou preocupado com o seu fruto. O que é que você está produzindo? Você provou, você diz que caminhou, você foi iluminado, você foi... Qual é o fruto disso? O fruto do crente tem que ser o fruto do Espírito. Fruto de vida, fruto de perdão. Eu já falei em momentos passados que quando, lá em Gênesis, os dois filhos de Adão, um era pastor de ovelhas, Abel, e o outro era agricultor. Alguns até eu já vi gente falar: porque Deus valoriza mais as ovelhinhas, o cordeiro, do que o fruto da terra. O problema não estava no fruto, mas no quem produz o fruto. Então, quando os dois, Abel e Caim, vieram fazer uma oferta a Deus, o Caim pegou lá uns negócios lá. Pega aí, sabe aquele negócio? Pega aí um tomatinho, pega um arrozinho aí qualquer, pega qualquer coisa, levou. Tem que fazer? Vou levar isso aqui. Mas o coração dele era totalmente ruim. O Abel olha e prega do melhor. Veja, eu vou dizer uma coisa para você. Se Abel fosse agricultor e Caim fosse cuidador de animais, Caim ia ser rejeitado levando cordeiro. E Abel ia ser aceito levando trigo e arroz. Porque o que está por trás é o que eu estou produzindo. Tanto é que Deus diz para Caim: Caim, teu coração, Caim. Vai lá, início de Gênesis lá. Cadê? Iníciozinho. Não vai ser aceito. Teu sacrifício não vai ser aceito. Se você for bom, se você fizer a coisa certa, não vai ser aceito, Caim. Vai ser aceito. Mas o teu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui, capítulo 4 de
de Gênesis. Olha só. Versículo 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Das primícias do seu rebanho. O que ele tem de melhor? Quero oferecer para o meu Deus, primeiro, o melhor. Das primícias. Não qualquer coisa. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Porque a oferta de Abel tinha a ver com o coração dele. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim e ficou, descaiu-lhe o semblante. Esse Deus que já se serviu, pegou, não aceitou o meu, e ficou. Já se viu, Deus preferiu aquele do que a mim. Caiu o semblante. Aí versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Que coisa brava, né? Algumas pessoas dizem que já aconteceu com você. Eu sou crente e anda irado? Cuidado. Irai-vos e não pequeis. Você anda irado? Você anda querendo? Versículo 7. E aí explica o que nós estamos falando. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então o problema de Caim não era o teor da sua oferta, se bem que o teor da oferta de Caim era semelhante ao procedimento de Caim. Ninguém, árvore podre, vai fazer uma oferta que seja agradável a Deus. Jesus chegou até a dizer assim, se você está trazendo uma oferta e lembra, e você sabe que tem alguém contra, você está com inimizade com alguém, você está brigado com alguém, você está irado contra alguém. Jesus vai dizer, deixa a oferta ali, vai lá e reconcilia-te. E aí sim vem e faz a oferta. A tua oferta não tampa o teu procedimento. O teu sacrifício não tampa, não apaga. Lembra quando Saul vai receber uma ordem de limar tudo. E aí ele volta trazendo lá o Agag e trazendo os rebanhos, os melhores. E ele diz para Samuel, não, eu peguei o melhor para fazer uma oferta, um sacrifício a Deus. Eu quero fazer uma oferta a Deus. E aí aquela resposta de Samuel duríssima. Ô Saul, obedecer, proceder é melhor do que sacrificar. O sacrifício não vai tampar nada. Vai só aumentar. Se procederes bem, disse Deus a Caim, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a morte. A palavra jaz aqui é o pecado que leva à morte. Aqui jaz fulano de tal. É coisa de cemitério. É de gente que já morreu. O pecado vai te conduzir à morte. O salário do pecado é a morte. O versículo de Romanos está implícito aqui. O salário do pecado é a morte. Aqui jaz. Quando você peca, traz consigo a morte, a separação, o afastamento de Deus. E aí, Deus diz para Caim, o seu desejo, até hoje está valendo, porque muitas vezes nós andamos com o semblante também descaído, a gente sai por aí, e aí diz assim, teu pecado já está, o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você precisa dominá-lo. Você não pode ser indolente, porque não resta sacrifício. Não há outro Salvador. Não há outro caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pronto. Aí você brinca de ser crente, despreza o ser crente,
despreza a doce comunhão do Espírito Santo, brinca com isso, acostuma a uma vida medíocre, mediana. Ninguém ora direito, ninguém busca, E aí o autor de Hebreus vem e diz assim, presta atenção, presta atenção. O que temos é o que é mais de precioso, é Jesus. E se você não tem Jesus, você recusa, se você larga Jesus, você abandona, não tem nada, não há outro, é impossível mesmo, não há como recuperar. Porque é como se você tivesse que sacrificar Jesus e chega, já foi, é uma vez por toda. O sacrifício de Jesus é único, uma vez só, e ele não vai repetir, já foi. É pela fé nele. Então, queridos, diz o versículo 9, mais uma vez, ele não está preocupado, ele está querendo acordar os irmãos. Gente, eu não estou aqui querendo assustar vocês, olha o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Olha só o versículo 7, 9. Então, apesar de eu estar falando dessa maneira, que ele acabou de falar, nós estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha como tem uma portinha aqui para dizer que a preocupação não é a discussão teológica se perde ou se não perde, mas a preocupação é, eu estou falando isso aqui porque eu quero que você não se torne indolente. Desejamos, porém, que cada um continue mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Bom, em suma o que eu quero dizer é, se você crê em Jesus e você fala assim, não, mas eu acho que perde a salvação. Eu diria para você, não se preocupe com isso. Se preocupe em não se tornar indolente. Não é? Se você diz, não, isso aqui é apenas uma maneira hipotética que o autor está tratando, e o crente não, é impossível, isso aqui o crente não cai. Se ele caiu, na verdade é porque nunca foi crente, isso, e tem verdade nisso também. Então, se eu já sou salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre, e eu vou de qualquer maneira, eu vou para o céu, se de qualquer maneira eu vou para o céu, eu posso viver aí, entendeu? Eu posso viver uma vida aí abaixo da mediocridade, eu posso viver aí uma vida errando e pecando, mas que eu vou estar lá, porque o Senhor me elegeu. Você está enganado. Porque aqueles que entregam a sua vida para Jesus sabem que Jesus foi parar na cruz por causa dos nossos pecados. É o horror do pecado, a vergonha do pecado, a maldade do pecado é que fez nosso Senhor Jesus ir até a cruz. E aí você diz que crê em Jesus, mas ainda fica com saudade da cebola e dos alhos lá do Egito. Em outras palavras, você diz que Jesus morreu na cruz por você, diz que você acredita que você é eleito e vai para o céu, mas você gosta de viver praticando aquilo pelo qual ele morreu, por causa disso, por causa da vergonha do nosso pecado. Como alguém que se arrependeu, que abriu o seu coração, que entendeu o tamanho do sacrifício,
pois nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Quer dizer, foi o meu pecado, por causa dos meus pecados, dos seus e dos seus, do mundo inteiro, que o Pai envia o Filho para ele ir até a cruz e morrer. Ora, diz o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo. O que ele quer dizer é que eu me vi lá, a cruz é minha, Cristo morreu na cruz e morreu por causa dos pecados, então eu também morri. Ora, morri para quê? Para os pecados. Morri para aquilo que é vergonha para Deus. Morri para aquilo que ofende a minha natureza espiritual. Morri para aquilo que afrontou e feriu e por causa do qual nós estaríamos eternamente separados e mortos em nossos delitos e pecados. Como posso eu usar um entendimento humano acerca dessa doutrina da eleição para justificar que eu posso viver na esbórnia, na iniquidade? E ainda falo de Jesus, mas eu vivo na iniquidade. E vou dizer, não, mas eu ainda vou ser salvo, eu sou salvo, e apesar de eu viver dessa maneira, ele vai, onde isso? Não te enganes, nunca viu a Jesus, não conhece a Jesus, não sabe nada de Jesus, porque quem ama Jesus quer crescer para o que é perfeito. Jesus, quem ama a palavra, quem é dele, não quer ficar acomodado, indolente, não. Ele quer dizer para todo mundo, eu sou dele. Ora, e se você quer crescer em Cristo Jesus, e se você ama, mesmo que você de vez em quando peca, e eu vou dizer, não há quem não peque, mas você quer Jesus, então você esquece das coisas para trás e prossegue, para estar caminhando para a perfeição. Isso é prova mais cabal, você descansa. Eu não sei se perde, se não perde, eu sei que eu sou. Eu sou dele e ele é meu. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Não por coisas que eu faço que eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu creio nele. E o meu crer nele significa eu quero ser como ele. Eu quero ser perfeito como ele. Mesmo sabendo que eu aqui, perfeição, está longe desse coitado. Nem Paulo. Só Jesus. A vida do crente é a vida da busca, de crescer, de dizer eu quero ser como Jesus. Pastor, mas eu peco, eu errei. Ok, eu sei. Que vergonha, hein? Que vergonha que você pecou. João diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém, todavia, entretanto, pecar, nós temos advogado, que é Jesus. E ele nunca perde a causa porque ele paga. Ele paga e apaga os nossos pecados. Ele é a propiciação. Propiciação, ele é a pessoa que entra no lugar para receber a condenação. E a gente continua vivendo e crescendo. O convite aqui é: desperta, tu que dormes. Reavives o dom de Deus que há em ti e viva em conformidade com a palavra dele, com a palavra do Senhor. Crescendo. Pai, nós te agradecemos porque tua palavra ela é espada e mexe com as nossas arrogâncias. Para aquele que acha que sabe muito e vive pouco, a palavra vem e diz: abre teu olho, você nem sabe quem eu sou. Senhor, aqueles que até fazem milagres, prodígios, mas se pratica a iniquidade, Deus não o conhece, Jesus não o conhece. Pai, que ninguém seja enganado. Para aqueles que vivem com medo, na insegurança, o Senhor vem e diz: quem crê tem, eu dou a vida eterna. É para saber que você tem a vida eterna. Que coisa preciosa, Senhor, é poder te pertencer.
não para a gente ficar indolentemente, mas para a gente prosseguir em direção àquilo que é perfeito, Jesus. Ó Deus, faz de nós, faz de cada um de nós, instrumentos nas tuas mãos. Faz de nós instrumento para a glória do teu santo nome. Assim nós te rogamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te faça caminhar a passos longos e largos para servir e bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Né? Você que entrou, você que está aqui, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Quem sabe a Alice consegue entrar aqui e a gente vai terminar com uma canção. Então eu vou chamar aqui a Juliana, para ver se ela consegue fazer que entre a Alice e ela consiga caminhar, enquanto você vai agradecendo e orando ao Senhor, e agradecendo e dizendo: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Amém? Deus te abençoe, querido, Deus te fortaleça. Se você sentir que essa é uma palavra que tem que ser compartilhada, coloque aí na tua página aí, para que outras pessoas também possam ouvir. Né? Que coisa boa. Ele nos tem amado. Nós somos dele e ele é nosso. E estou achando que não vai dar certo aqui não. Estou dando conta que não. Cadê Dona Juliana? Cadê Dona Alice? Estamos adicionando. Estamos aguardando. Será que é assim que funciona? Acho que não vai dar certo, então. Gente, então fiquem na paz do Senhor, ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, pelos nossos missionários, ore por todos aqueles que são envolvidos, parceiros, vai nos dando a direção do Senhor e nos aguardando e colocando diante do Senhor a vida dos irmãos lá em Foz do Iguaçu, lá em Joinville e também em São Francisco do Sul. Para você que é de São Francisco do Sul, nós queremos convidar você para estar conosco aqui na rodovia Duque de Caxias 8534, em Iperoba. Você é muito bem-vindo toda quinta-feira e todo domingo às 19h30. Estamos ali. Tá bem? Parece que a gente aqui é bobinho, não sabe como é que funciona. Estou esperando aqui a Ju entrar com a Alice, mas acho que não vai dar certo. Ah, que peninha. Ah, que peninha. Deus te abençoe. Até a próxima.